Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro recém-publicado de um dos meus autores favoritos. Um dos meus grandes autores amados do coração, que é o Thomas Bernhard. Vou falar um pouquinho desse livro que foi lançado agora recentemente pela Companhia das Letras. É uma novela do Thomas Bernhard chamada Sim. Não sei se vai dar para ver direito. O título fica bem pequenininho aqui. Thomas Bernhard é o autor de livros todos excelentes, um autor fundamental da literatura contemporânea, um autor austríaco. Eu já tinha lido do Bernhard outros grandes livros muito importantes da obra dele, como O Náufrago, o Árvores Abatidas, que agora saiu pela Todavia com outro título, né? Derrubar Árvores, O Sobrinho de Wittgenstein, que é maravilhoso, o Extinção, enfim. E agora saiu essa novelinha chamada Sim. E como sempre a gente tem, na maioria dos livros do Bernhard, aquele estilo muito característico dele, que é, ele começa um parágrafo e não termina mais, né? O parágrafo dura o livro inteiro, sem quebra de capítulo, sem outros parágrafos, é um bloco, né, monológico só, que sempre segue de uma forma muito peculiar. Quem já leu o Bernhard reconhece esse estilo da escrita dele muito rapidamente, em que ele escreve as coisas como se fosse um fluxo de alguém que está contando pra gente uma história. A cada livro essa história ou esse personagem muda, mas a forma ela é muito semelhante. É alguém sempre muito cáustico, muito irônico, muito perverso, né, que narra pra gente. Aqui não é diferente. Aqui a gente vai ter a história de um narrador que mora na Áustria, mas ele mora no campo e ele é um cientista. Ele se retirou para o campo para poder escrever sobre anticorpos, que é a pesquisa dele. Só que ele se enclausura nessa casinha em que ele mora de uma forma absurdamente isolada, e ele tem crises nervosas, crises de depressão muito intensas. Ele começa a desacreditar no que ele produz, assim, ele acha que a pesquisa dele não serve mais para porcaria nenhuma, e ele busca sempre um amigo que mora ali perto, de quem ele comprou inclusive essa casa, que se chama Moritz. Então ele sempre vai visitar o Moritz quando ele tem essas grandes crises dessa chamada doença dele, que ele mesmo diz que são acessos. E no meio de um desses acessos ele vai lá para a casa do Moritz, ele despeja todo o horror dele em cima do Moritz, que é um ouvinte, funciona quase como uma espécie de terapeuta, um amigo terapeuta dele. E numa dessas torrentes que ele chove em cima do Moritz, ele já acha que aquilo não adianta de nada. O Moritz sempre auxilia ele, de certa forma. Ele acha que, mesmo não falando nada de muito importante, só o fato dele poder desaguar sobre esse amigo todos os horrores que ele sente, a desgraça da vida, da existência. Isso é um tema constante na obra do Thomas Bernhard, né? Não só a depressão, mas as crises existenciais, os questionamentos sobre o sentido das coisas, da vida. E o Bernhard faz isso de uma forma muito brilhante. Só que ele acha que não está mais funcionando encontrar o Moritz sempre e falar sobre a desgraça que é estar vivo para ele. E sente que a angústia dele continua sendo infinita, não está dando vazão. E aí um dia o Moritz recebe a visita do que ele chama de os suíços. Ele fala, os suíços estão chegando aqui. O Moritz é um corretor de imóveis, então ele está vendendo uns imóveis para esses tais suíços. E aí os suíços chegam. Só que não são, na verdade, suíços, né? É um suíço, que é um senhor, e a esposa desse senhor, a companheira desse senhor, que é, na verdade, persa. Então ele recebe a visita desse suíço e dessa persa, e então eles começam a conversar sobre outros assuntos, sobre os assuntos da venda de uma propriedade, de uma casa que o Moritz está vendendo para esse suíço, e a esposa fica ali quieta.
E só esse fato de sair, tirar a atenção da crise do nosso narrador protagonista, já faz com que ele se sinta melhor. Então ele entende essa vinda dos suíços como uma espécie de salvação da crise existencial que ele estava tendo, dessa crise de depressão, essa crise suicida pela qual ele estava passando, da qual ele achava que ele não ia sair vivo. E ele diz que esses suíços aparecem ali para salvá-lo. De repente o papo muda de tom, ele para de se preocupar com as questões dele, e ele vê, principalmente na figura dessa moça, dessa persa, uma mulher muito semelhante a ele, uma pessoa que provavelmente, mesmo no silêncio dela, consegue comunicar para ele um estado emocional muito semelhante, ele tem uma identificação com ela. E aí no dia seguinte, que o marido suíço dela, que é um engenheiro, vai viajar para a América do Sul, ele se encontra com ela, ele propõe a ela que eles passeiem por uma floresta de lariços, ali naquela região úmida, região pantanosa ali desse interior da Áustria. Eles fazem um passeio, eles começam a se encontrar nesses passeios, e nos passeios eles vão conversando e tendo uma identificação filosófica, uma identificação, eles descobrem seus gostos em comum por filosofia, falam sobre Schopenhauer, falam sobre a música de Schumann, falam sobre a vida, e aí as reflexões do Bernard são sempre muito maravilhosas sobre a vida, sobre a existência. A todo momento, buscamos desvelar o que há por trás das coisas e não avançamos. Nós apenas complicamos e desordenamos ainda mais aquilo que já é complicado e já é desordenado o bastante. Nós buscamos um culpado para o nosso destino, o qual, se nós podemos ser honestos, nós só podemos caracterizar a maior parte do tempo como um infortúnio. Nós matutamos sobre o que é que nós poderíamos ter feito de melhor, o que é que nós poderíamos ter feito de outra forma, e sobre o que o que é que nós não deveríamos ter feito. Por que é que nós estamos condenados a tanto? Mas ficar conjecturando sobre tudo isso não leva a nada. A catástrofe é sempre inevitável. Dizemos então, e por um tempo, ainda que breve, que sossegamos. Depois, porém, começamos novamente a fazer mais perguntas e a cavucar, sem cessar, até de novo quase enlouquecer. A todo instante buscamos um ou mais culpados, para que, ao menos de momento, tudo se torne um pouco mais suportável. Mas sejamos honestos. No final, nós sempre chegamos a nós mesmos. Resignamo-nos com o fato de que, ainda que contra a nossa vontade, a maior parte do tempo nós precisamos existir, porque não há outra alternativa. E é apenas por nos resignarmos com isso a todo momento, todo dia, a cada instante, que seguimos avançando. Aonde vamos chegar com isso? Sejamos honestos, nós sabemos a vida inteira é isso, é que chegaremos à morte. Mas evitamos admiti-lo. A maior parte do tempo evitamos. E por termos essa certeza de não estarmos, senão, caminhando para a morte, e por sabermos o que isso significa, procuramos empregar todos os meios possíveis para nos desviar desse conhecimento, de tal forma que o que vemos quando olhamos com atenção para esse mundo são apenas pessoas, contínua e permanentemente, ocupadas desse gesto, desse ato de se desviar. A escrita do Bernard é essa escrita maravilhosa, uma escrita que vai sempre em espiral, cheia de repetições, cheia de obsessões. Mas é muito linda e tem reflexões muito fortes sobre a vida. É um livro muito emocionante. Agora, eu já digo de antemão, é um livro que no final ele é avassalador. Eu saí destruído desse livro. Então, assim, quem conhece o Bernard sabe, Bernard você sai mudado de quando você lê o Bernard, você não sai igual, é daqueles autores, por isso que ele é genial, ele é daqueles autores que você
muda a forma que você percebe a existência, assim, é pesado, é irônico, é engraçado, eu dou muita risada lendo Bernard, mas é assim, e esse aqui quando termina, meu filho, não vou contar o final do livro, tem que ler, leiam Thomas Bernard, é muito bom, é muito bom, e esse aqui, para quem nunca leu, é um ótimo livro para começar. Você vai se irritar com ele. É um livro curto de 120 páginas, mas a escrita dele é assim primorosa. Fica aqui a sugestão desse livro maravilhoso. Mais um livro fabuloso dessa obra brilhante que é a obra do Thomas Bernard. Leiam Thomas Bernard. Amantes de Thomas Bernard. Tem um fã-clube imenso do Thomas Bernard. Todo mundo que ama Thomas Bernard se encontra, se identifica. É um autor que assim, tem legião de fãs e todo mundo que é fã de um livro do Bernard se torna fã de todos, assim, vira um vício. Então, se você também é viciado em Thomas Bernard, me diz aqui embaixo. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu, até já.